Pois bem, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Nós, na reunião de ceia, que nós chamamos de ceia unificada, nós temos assim um tempo bem resumido para a palavra de Deus, mas não podemos deixar, porque uma reunião de igreja em que não há a pregação da palavra de Deus não é igreja, é tudo menos igreja, porque a nossa reunião, ela não somente converge para a palavra, mas ela é baseada na palavra. Por isso nós vamos meditar na palavra de Deus, amém? Então abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Se você ainda não tem a facilidade de manusear a Bíblia, depois dos Evangelhos, você de pronto encontrará o livro de Atos. Achou? Amém? Estou vendo algumas pessoas ainda aflitas. Não há pressa. O importante para mim é que você participe, é que você leia também. Bom, vamos ler então a palavra de Deus, Atos capítulo 11, versículo 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu vou repetir a parte final do texto. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Amém. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. E eu começo essa reflexão baseado em uma pergunta. É bem verdade que é uma pergunta que você não precisa respondê-la em alto som, é uma pergunta somente para você meditar. Quantos de nós aqui não fomos ameaçados pelos nossos pais quando pequeno, dizendo assim: se comporte? Você nunca recebeu essa ameaça. Você vai na casa da sua avó, mas se comporte. Isso para mim era na época uma sentença de morte. Me recordo que eu sentava no sofá da minha já falecida avó e ela falava assim: Fernando, tudo bem? Eu só balançava a cabeça. O comportamento. Na realidade, se eu perguntasse aqui aos irmãos qual é a definição de comportamento, pensando nessa pergunta que fiz, você iria responder que comportamento é agir, é ação. A forma como eu vou agir, ou a forma como você age, nós poderíamos definir como comportamento. Mas na realidade, comportamento não é agir, comportamento é reagir. Como nós reagimos a certas coisas, isto é o nosso comportamento. E o nosso comportamento, ou a nossa reação, ela é incentivada ou motivada por dois agentes. Primeiramente pelo exterior. A nossa reação está baseada naquilo que está fora de nós. Exemplo, um assalto. Você sabe como você vai reagir a um assalto? Ninguém sabe. Tem pessoas que falam assim: não, se chegar no assalto, eu como sou nordestino, eu vou partir para cima. E às vezes é totalmente contrário. Quando uma pessoa fala assim: mãos altas é um assalto, a pessoa começa a chorar como neném. É muito diferente. Olha, se uma pessoa chegar para mim, bater no meu rosto, eu como crente que sou, eu vou virar o outro lado e falar assim: bata no outro lado, porque eu sou crente espiritual. Mas na hora, a sua reação seja totalmente oposta, e ao invés de você virar o outro lado do rosto, você vira outra mão na direção da pessoa, e depois ainda falar assim: ah, foi o inimigo. Foi não, foi você mesmo. O inimigo foi furioso, o pastor, e me usou. Bom, até aí vou até acreditar, mas fala que foi o inimigo que deu o soco. Isso aí, por favor, me perdoe.
Mas a nossa reação, ela é movida pelo nosso exterior, pelo que nós vivemos. Então muitas pessoas falam assim, até a cultura nossa, até a forma onde nós nascemos, o lugar onde nós nascemos, também é um agente de moldar a nossa reação ou o nosso comportamento. Se você for na região sul do Brasil, você vai verificar que as pessoas lá têm comportamento diferente do nosso, em vários aspectos, em várias situações, como nós aqui temos também reações diferentes, comportamento diferente. Porém, o comportamento não é motivado somente pelo exterior, ele é principalmente motivado pelo nosso interior. O nosso comportamento, ele caminha de acordo com aquilo que está dentro de nós, com aquilo que move a nossa alma, com aquilo que move o nosso coração. Agora me reporta a palavra de Deus que diz: se os teus olhos forem bons, o que acontece? Todo o teu corpo será bom. Mas, com relação ao comportamento, Jesus fala assim: o que contamina o homem é o que sai, é aquilo que está lá dentro. Então, nosso comportamento é a nossa forma de reagir a determinadas situações baseado no nosso exterior ou baseado no nosso interior. Então nós começamos a analisar e pensar por que muitas pessoas estão na igreja por muito tempo e não mudaram o seu comportamento, a sua reação. Por que muitas pessoas estão no seio da igreja, participam até da mesa do Senhor, fazem parte de ministérios na igreja, mas o seu comportamento continua o mesmo? É porque ela essa pessoa até sentiu uma certa influência do exterior, porém o seu interior não foi mudado. E eu quero afirmar para você que não existe evangelho que não transforme. Toda pessoa que se encontra de fato com o evangelho, ou que entrega a sua vida de verdade a Cristo, ela sofre uma mudança no interior. Por isso Jesus falou para aquela mulher: se você conhecesse o dom que fala com você, quem fala com você, rios de água viva fluiria do teu ventre. Se você conhecer a mim, e se você tiver um contato, uma experiência real comigo, você vai ver que a mudança vai surgir de dentro para fora. Por isso muitas pessoas não mudaram o seu comportamento ou a sua forma de reagir, porque não foram ainda influenciados lá dentro. Continuam da mesma maneira. Acreditam que ser crente é simplesmente o fato de carregar uma Bíblia e de cumprir um dia de culto ao mês na igreja. Bom, saiu da igreja, ela continua a mesma pessoa. O milagre do evangelho, ele não funciona somente aqui. O milagre do evangelho não funciona somente na emoção do culto, ou somente na liturgia da nossa reunião. O poder do evangelho funciona em nossa vida cotidiana. Quando você sai da igreja, é aí que você vê se você mudou ou não mudou, porque é de dentro para fora. O texto fala de uma igreja, de uma região chamada Antioquia, e o texto cita dois personagens, Barnabé e Paulo, ou se você preferir, Saulo. Pastor, já não mudou de nome? Você vai entender um pouquinho à frente. Mas Barnabé e Paulo. Você sabe muito bem que a conversão de Paulo ou de Saulo foi muito contestada pelos apóstolos em Jerusalém. Não foi aquela conversão bem aceita, bem dita. Não é verdade, não. Eles ficaram com medo. Será que esse homem se converteu mesmo? Será que ele não quer se infiltrar no meio da igreja e nos matar? Então, os apóstolos que estavam em Jerusalém, liderados por Tiago, irmão de Jesus, falaram: Paulo, é melhor você voltar para Tarso, fica na sua terra, Deus te abençoe, e graças a Deus porque você se converteu. Mas ficar conosco aqui é muito complicado. Mas esse diácono chamado Barnabé, que tinha muita influência entre os apóstolos, ele então começou a discipular o apóstolo Paulo, e foi até Tarso, e ensinou o apóstolo Paulo muitas verdades, muitas coisas, e o convidou a ir para uma região, a região de Antioquia, que essa região, essa cidade até então, em muitos momentos, por um período muito longo, foi também a capital da Síria. E era muito estratégica Antioquia, porque ela ficava numa fronteira, ela ficava a 500 metros da cultura grega e a 500 metros da cultura semítica.
Então, se eles se instalassem ali, seria um ponto especial para fazer missões. Tanto é que o apóstolo Paulo cria em Antioquia a primeira base missionária. Foi daqui que surgiram muitos missionários que evangelizaram os gentios. E foi na cidade de Antioquia que pela primeira vez o evangelho foi pregado aos gentios de forma bem, como eu posso falar para você, bem clara, porque até então a pregação por os gentios era assim meio que escondido, porque os judeus, os crentes convertidos ao cristianismo, mas ainda judeus ou judaizantes, eles tinham aquela dificuldade em acreditar que um gentio deveria receber também o evangelho. Então ele falou, não pode, o evangelho é somente para nós. Mas em Antioquia, o evangelho foi pregado para os gentios de forma liberada, sem limites, sem medo, e foi feito através de Barnabé e Paulo. Nessa igreja, esses dois homens ficaram por mais de um ano, e eles se dedicaram a algo muito específico. Paulo e Barnabé não se dedicaram a fazer grandes cruzadas evangelísticas ou irem para a praça de Antioquia. O interessante aqui é que quando eles chegaram lá, muitas pessoas já eram convertidas ao cristianismo, mesmo que não conheciam os fundamentos básicos da fé. Estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecoste e ouviram Pedro falar, olha, arrependei-vos e crede no evangelho. E a partir desse momento, quando eles voltaram para Antioquia, eles voltaram pregando o evangelho, mas sem saber sobre dom do Espírito Santo, sem saber sobre arrebatamento, doutrinas básicas da fé. E quando Paulo e Barnabé chegaram lá, ao invés de eles ficarem falando, indo para a praça pregar, eles se dedicaram um ano e pouco ensinando a palavra de Deus. E depois que eles ensinaram, o poder transformador do evangelho foi tão grande no meio daquele povo, daquela igreja, e no coração daquelas pessoas, que eles começaram a mudar o seu comportamento. A reação que eles tinham antes da perseguição, quando algum romano chegava e falava assim, olha, eu vou te matar se você continuar dizendo que é crente, e ele falava assim, não, nós vamos lutar, nós vamos levantar contra Roma. A partir da pregação desse evangelho, o comportamento daqueles crentes mudou. Ao invés deles se lutarem ou se levantarem contra Roma, eles começaram a simplesmente a aceitar a morte por amor a Jesus. Algo que era racionalmente impossível. Houve uma mudança tamanha, tão grande no seio daquela igreja, que a partir desse momento, a partir do ensino da palavra de Deus, eles receberam um nome, e a partir desse momento, dessa igreja, foram os crentes pela primeira vez chamados de cristãos. O interessante é que esse nome não foi dado por eles mesmos. Não foi Barnabé e Paulo falou assim, a partir de agora nós somos cristãos. Esse nome foi recebido pelos crentes e foi dado pelos ímpios. As pessoas que observavam os crentes de Antioquia, aqueles que começaram a observar a igreja daquela região, falaram, não, vocês são diferentes. A partir de agora nós vamos chamar vocês de cristãos, que de uma forma muito simples quer dizer seguidor de Cristo. Mas eu gosto de uma outra tradução que diz pequenos cristos, que andam igual a Cristo, que falam igual a Cristo, que são igual a Cristo. Esse nome foi dado aos crentes de Antioquia pelos ímpios, e eu vou dar para você 3 razões. A primeira é porque aqueles homens demonstravam total submissão a Deus. Eles não tinham mais medo daquela história de falar, se você pregar você morre. Eles agora estavam baseados no seguinte pensamento, na seguinte doutrina ensinada pelos apóstolos: mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens. Agora eles estavam totalmente submissos a Deus, mesmo que para isso a família deles, a vida deles, a saúde deles estivesse em risco. Ninguém conseguia calar mais aqueles crentes. E quando alguém chegava e falava assim, não, vocês não vão mais pregar, eles falavam assim, não, nós somos submissos à ordem de Cristo. E ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho.
Mas como vocês agora têm essa reação? O que aconteceu com vocês? O Evangelho entrou em mim. E quando o Evangelho entra em nós, repetindo a introdução dessa mensagem, o nosso comportamento ele é mudado. O que nós vemos hoje em dia são crentes, pelo menos dizem crentes, insubmissos a Deus. Nós vemos crentes hoje que vivem a sua própria vontade, que acreditam de uma forma errônea e mentirosa que são donos dos seus narizes. Não, eu sou dono do meu nariz. Se você é crente, Deus é dono da sua vida. Se você é um cristão, Jesus é o Senhor da tua vida. O Evangelho fala isso. Aonde, pastor? Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A primeira característica de uma pessoa que encontra-se com o Evangelho é ser submisso a Deus. E ser submisso a Deus não quer dizer ser mal educado, porque tem pessoas que acham que ser submisso a Deus é ser mal educado. Deus mandou, eu falo. Deus mandou, eu falo mesmo, na frente de todo mundo. Isso é falta de educação. A Bíblia fala que o Espírito Santo não envergonha ninguém. Não, é porque Deus mandou. E se Deus mandou, se o pastor vier falar comigo, eu vou falar com ele que está errado, porque Deus mandou. Cuidado. Deus criou a hierarquia e Deus observa a hierarquia. Isso pode ser tudo, menos submissão a Deus. Isso é rebeldia. Pastor, me dê um texto bíblico para isso. Eu vou citar um texto que comumente tem usado aqui. Josué, vem cá, seu atribulado. Josué vai. O que foi, Senhor? Josué, meu servo Moisés morreu. Agora eu falo contigo. Quem está dizendo? Se ele tivesse vivo, Josué, eu falaria com ele. Por quê? Porque ele é teu líder, ele é teu pastor. Você está entendendo? Não, pastor, Deus falou comigo que eu tenho que ser evangelista. Se ele falou contigo, queda teu facho aí. Deixa ele falar com o teu pastor primeiro. Submissão a Deus, irmão, não é ser rebelde. Submissão a Deus é ser crente. Alguns anos atrás, um determinado pastor, querendo ordenar um jovem ao ministério pastoral, ele então, sem falar com os demais obreiros, pastores, ele chama aquele jovem rapaz e fala assim: olha, domingo que vem você vai dirigir o culto na nossa igreja sede. O menino ficou empolgado demais, dirigiu o culto na sede, bem novo. Quando ele chegou na igreja e falou assim: olha, o pastor mandou dirigir o culto. O pastor não estava, os outros ficaram se entreolhando, mas o pastor mandou. E o jovem começou a dirigir o culto, está lá todo animado. Aquele culto que todo mundo fala, sabe? Vamos ouvir o irmão. A irmã foi no susto assim: não, estou alegre. Você aí. Irmão todo animado. Na hora assim que o irmão está lá, vai tirar a oferta, o pastor entra a porta dentro da igreja. Ficou aquele silêncio, o pastor sobe, voltar. Chega em frente o rapaz, pega o microfone e fala no microfone: quem mandou você dirigir o culto? Senta e fica no teu lugar. Aquele menino disse que não sabia o que falava. Não sabia se falar: não, pastor, foi o senhor. Mas ele achou por bem sentar-se no seu banco. E as pessoas do lado dele falaram: o que aconteceu? O que o pastor fez? Ele ficou calado, não falou nada. Quando acabou o culto, o pastor chegou perto dele: e aí, tudo bem? Ele falou: tudo bem, pastor. Se fosse você. Porque hoje, crente, tudo é processo, irmão, na igreja. Isso aí, irmão, isso é constrangimento. Eu vou processar. Hoje nós estamos vivendo uma igreja insubmissa, que tudo é levante, tudo não gosta, tudo não quer. Ser submissa a Deus é ser submissa à liderança da igreja. Onde você estiver, seja submissa ao seu líder.
mesmo que você não entenda. Outro dia eu estava questionando a Deus sobre uma liderança. Você sabe que eu erro, não sabe? Ou não? Quem aqui sabe que eu erro? Por favor, levante a mão. Poucas pessoas, mas você pode levantar que eu erro mesmo. E essa semana eu estava questionando a Deus sobre uma liderança. Eu falei, Senhor, essa pessoa não é crente não. Deus falou comigo, mas você é. Então se porte como crente. Seja submisso a Deus. Seja submisso à sua liderança. Amém? Outra característica aqui dos crentes de Antioquia é que quando eles encontraram o Evangelho, ou o Evangelho entrou neles de verdade, eles viviam uma vida de renúncia. Eu quero dizer para você, eu quero que você me entenda, você que não tem um contato comigo diretamente, não está sempre aqui nas reuniões, você que congrega em uma de nossas igrejas, eu não sou o profeta da miséria, não me interprete mal. Eu não sou aquele tipo de pregador que fala assim, não, crente, quanto pior, melhor. Não sou assim. Eu acredito que Deus abençoa, você acredita? Eu acredito que Deus multiplica. Eu acredito nisso, eu acredito que você está sendo abençoado agora. Eu acredito que a sua família está sendo abençoada agora. Eu creio nisso, isso é bíblico. O problema é que hoje o crente não quer renunciar. Por quê? Porque se prega um evangelho de conquista e não de renúncia. O altar hoje não é mais um lugar de entrega, é de receber. As pessoas estão vindo hoje para a igreja para ganhar, não para renunciar. E evangelho não é isso, evangelho é renúncia. Evangelho é você dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O evangelho é você falar assim, agora a minha vontade não é mais minha, mas a vontade de Deus é a minha vontade. O meu futuro, o meu projeto agora está nas mãos de Deus, é renunciar. E tem pessoas hoje que não conseguem renunciar, irmãos, coisas pequenas. Como é culto aqui de ceia, e vocês são meus irmãos, e Deus colocou vocês sob minha responsabilidade, vamos analisar algumas delas. Por exemplo, as pessoas hoje não querem renunciar um domingo de manhã. E por favor, não me compreenda mal. Eu sei que tem pessoas que não podem. Assim como eu sei pessoas que não puderam estar aqui agora, porque estão trabalhando. Mas tem gente que não está aqui hoje porque não quis. Não, eu estou cansado. Ah, pastor, o dia foi muito exaustivo. Vai lá na praça, vê lá. Está todo mundo lanchando, sem cansaço nenhum. Isso é uma questão, irmãos, de escolha. É questão de decisão. Tem gente que não renuncia a isso. Tem gente que não renuncia um domingo pela manhã ou uma quinta-feira à noite. Você imagina as demais coisas? Imagina renunciar ao seu filho. Estava conversando outro dia com o pastor Valdemar, já falecido. Ele era o dirigente da Missões Cairóis. E o pastor Valdemar está falando sobre a filha, ou filha, não me recordo bem, que estava enviando lá para o Oriente. E ele falou assim, meus filhos nasceram para isso. Meus filhos eu criei para isso, eu só ouvindo aquilo. Falei, misericórdia. Para pensar, é o seu filho. Você abrir mão do seu filho e mandar o seu filho lá para o Iraque. Não, Deus mandou, está aqui o meu filho. Evangelho é renúncia. Aquele que não deixar pai ou mãe por amor a mim, esse não é digno. Aquele que não deixar o campo, a cidade, o trabalho. Quando o evangelho entra, irmãos, o primeiro sentimento que vem em nós é renunciar. Jesus, tudo que eu tenho agora é teu, Senhor. A minha vida é tua, o meu louvor é teu. Renunciar. Eu queria pelo menos ter ouvido um amém, mas tudo bem. O outro sentimento que era visto na igreja de Antioquia, esse vai doer mais, era santidade. Quando você lê na sua Bíblia
De repente a versão corrigida, que é a mais antiga, ela preserva essa expressão São Paulo, São Marcos, né? Você não fique escandalizado não. Essa palavra santo não tem nada a ver com divindade, tem a ver com separação. Santo, separado. Aquele que encontra-se com Jesus, aquele que recebe o Evangelho, ele se torna uma pessoa separada do mundo. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não ficaremos para sempre aqui. Nós temos que estar separados do mundo. O problema é que alguns crentes malucos pensam que separado quer dizer viver enclausurado. Não existe emprego só para crente, uma empresa aqui só para crente. Não existe isso. Não existe uma escola, não, eu vou estudar numa escola evangélica. Você pode até estudar numa escola evangélica, mas lá você vai ouvir palavrão, lá você vai ouvir... Por quê? Porque nem todas, ou melhor, nenhuma escola é para crente somente. Não existe um ambiente nesse mundo que seja só para crente. E cá entre nós, essa igreja que aqui foi aberta, não foi aberta para crente. Concorda comigo? Essa igreja aqui não foi aberta para crente, por isso que você está aqui. Porque um dia você entrou aqui atribulado, cheio de pecado, mas ouviu a palavra de Jesus, Jesus entrou no teu coração, transformou a tua vida e você está aqui nessa noite, transformado. Não existe uma forma, um lugar no mundo que você fique sem ter contato com o pecador. É bem verdade que tem algumas igrejas que tentam, né? Tem algumas igrejas que tentam. Eu já fui numa igreja e botaram um caderno assim para me separar dos outros jovens. Tem aquelas igrejas que tem conjunto da mocidade, da juventude, aí tem um caderno, uma pasta preta, e eu me sentei junto com os jovens e botaram aquela pasta para separar o joio do trigo, o ímpio do crente. Mas não tem como. Pastor, como então posso ser santo? Como eu posso ser separado? Dentro de você. Você pode estar no meio de ímpios, mas você ser crente, tem condição sim. Aqueles crentes daquela igreja estavam vivendo todas as tribulações que nós vivemos hoje, e até piores, porque eles eram condenados à morte e ameaçados à morte todos os dias, mas mesmo assim eles permaneceram santos. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você é crente, se Jesus entrou na sua vida, se você diz isso, mas você continua no adultério, você continua no pecado, me perdoe, mas o Evangelho não entrou na sua vida. Porque quando o Evangelho entra, ele confronta o pecado, ele revela o pecado, ele mostra que você tem que ser mudado, que você tem que ser transformado. Se você ainda não sentiu essa mudança, abre o teu olho. É necessário uma santidade. Quanto mais ora, mais vontade de orar tem. Quanto mais lê a Bíblia, mais fome da Bíblia você vai ter. Eu estava, antes de vir para cá, já estou terminando, ouvindo um pastor pregando, ele falou algo que eu achei muito engraçado. Ele falou assim: eu agradeço a Deus pelos demônios de hoje. Que misericórdia, que pregação é essa? Ele falou: porque os demônios de hoje trazem crente para a igreja. Ele incorpora na pessoa e leva a pessoa para a igreja. Que demônio é esse? O demônio ao certo ele afasta, né? Mas aí os pregadores aproveitam. Vem aqui, qual é o seu nome? Meu nome é não sei o que. Você veio da onde? De onde que ele veio, gente? Pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Vou matar. Quem mandou? Fizeram um trabalho. É tudo a mesma história. E o pastor fica lá assim perdendo meia hora do culto. Fala, demônio. E o demônio é falando. Ah, irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Cuidado, se você não sente a necessidade de ser santo, porque quando nós não estamos em santificação, nós estamos no processo contrário, que é o processo do pecado, nos afastando de Deus. Por favor, em nome de Jesus, não se conforme em estar na igreja somente uma vez no mês, em nome de Jesus.
Tenha sede de Deus, tenha fome de Deus, busque a Deus, ore a Deus, peça ao Senhor para te ajudar. Por favor, eu estou te pedindo, em nome de Jesus, peça ao Senhor para segurar na tua mão. Se você está fraco, venha para a igreja a si mesmo. Se você não sente nada na igreja, venha para cá a si mesmo, porque aqui é um hospital. É aqui que o Espírito Santo vai curar a tua alma, é aqui que o Espírito Santo vai transformar a tua vida. Seja um crente santo, separado. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor faça morada em nossa vida, e que o nome dele seja glorificado em nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém.